Olá, caros cursistas, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina do curso Técnico em Secretaria Escolar, através do ETEC Brasil e do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou o professor William Tonelli, sou graduado em Administração, com pós-graduação em Gestão e Educação à Distância e mestre em Desenvolvimento Social. Vou ministrar para vocês, no curso Técnico em Secretaria Escolar, a disciplina de Administração de Materiais. A ementa de nossa disciplina vai abordar noções sobre administração e gestão, além de questões ligadas ao patrimônio público e escolar. Discutiremos também os processos de aquisição de materiais através de licitação. Demonstraremos o funcionamento básico de um almoxerifado e as formas corretas de registro dos bens adquiridos pelas escolas. E, por fim, trataremos de assuntos ligados à gestão pedagógica dos materiais e de questões ligadas ao desperdício desses materiais em nossas escolas. Muito bem, pessoal. A partir de agora, iremos iniciar os estudos da nossa unidade 3 do nosso caderno didático. E espero que, após o estudo dessa unidade, vocês possam compreender a importância da organização adequada dos espaços para a guarda e conservação dos bens e recursos da escola. Reconhecer também a relevância dos procedimentos de posse e guarda dos bens. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre o espaço escolar. O espaço da escola sempre deve ser pensado para que as pessoas possam se encontrar e juntas vivenciar momentos agradáveis, cívicos, decisórios, festivos, de brincadeiras. As escolas, de maneira geral, apresentam um modelo de organização formal que revela a necessidade de controle, de manutenção da ordem e da disciplina. O pátio da escola, por exemplo, faz parte do espaço comunitário ou do espaço coletivo, com as demais áreas comuns da escola. Além deste, há também o auditório e as quadras de esporte. Nesses espaços também estão reunidos todo o patrimônio material da escola. Dentro desse contexto, a administração de materiais também dispõe de um espaço físico próprio, onde são armazenados e conservados materiais, utensílios e equipamentos. Esses espaços devem atender a alguns requisitos mínimos de funcionamento para que não comprometam o projeto pedagógico e principalmente para que favoreça o uso racional dos bens públicos. Fazendo uma ponte entre os espaços e os recursos humanos a eles relacionados, veremos que no contexto pedagógico se encontram os professores e os alunos. Já no espaço administrativo, os diretores, vice-diretores, secretários, orientadores educacionais e os assistentes de direção. E no espaço de serviço encontra-se vocês, funcionários das escolas. Percebam que apesar de ser muito bem delimitado os espaços e seus atores, em dado momento usufruem de todo o espaço coletivo, em festas, eventos, palestras, jogos e reuniões. Seguindo essa linha de raciocínio, o espaço de serviços também se define em 4 outras dimensões: a manutenção da infraestrutura e do meio ambiente, alimentação, multimeios didáticos e gestão. Em cada uma dessas dimensões são desempenhadas funções bastante claras, com o intuito de dar andamento aos projetos implementados. A administração de materiais dispõe de um espaço físico próprio, onde são armazenados e conservados materiais, utensílios e equipamentos. Esse espaço deve atender a alguns requisitos mínimos de funcionamento, para que não comprometa o projeto pedagógico e principalmente para que favoreça o uso racional dos bens públicos. O almoxarifado. O almoxarifado é o local responsável pela guarda desses materiais de forma organizada e sincronizada, para que os produtos sejam disponibilizados com agilidade sempre que forem solicitados. Esse local, geralmente, na maioria das empresas, é responsável por boa parte do investimento financeiro. Quando se pensa em almoxerifado, imagina-se um local grande, amplo, cheio de objetos, com pessoas treinadas, capacitadas, executando tarefas integradas e seguras. Mas nem sempre na realidade é assim. E muitas vezes o almoxerifado transforma-se num local onde as coisas e as pessoas se perdem,
sem sequer dar conta do mal que essas pessoas estão fazendo a si e às organizações. Lopes, Souza e Moraes destacam que o almoxerifado é o local responsável pelo recebimento, armazenagem, expedição e distribuição dos materiais. Pode ser um local coberto ou não, com condições climáticas controláveis ou não, com alto nível de segurança ou também não. Tudo dependendo do tipo de material que vai ser acondicionado, que vai ser guardado, e das normas necessárias para a sua guarda, para o seu acondicionamento, localização e movimentação. A função maior do almoxerifado é manter uma empresa sempre abastecida de seus bens de consumo, ou seja, fornecer de forma contínua e sem interrupção, sem que falte esses materiais, para as diversas unidades da empresa. Todos nós somos capazes de avaliar os transtornos que as questões políticas trazem para o setor de compras, que é quem dá o oxigênio ao almoxerifado. No entanto, não podemos deixar de estabelecer uma conduta capaz de defender, mesmo que minimamente, a questão de suprir as unidades daquilo que elas necessitam. Para que um almoxerifado funcione de forma confiável, é necessário que exista o que é chamado de acuracidade, que é um adjetivo, um sinônimo de qualidade, de confiabilidade da informação. Acurado significa feito ou tratado com muito cuidado, ou seja, sem nenhum grau de ausência de erro. Deve inexistir o erro, com grau de conformidade com o que foi planejado, com o que foi padronizado. Manter corretas as informações sobre saldos em estoque é um dos grandes desafios, mas ainda quando buscamos trabalhar com níveis enxutos e com elevadas frequências de acesso. Isto é, mais e mais recebimentos e retiradas. Isso aumenta o risco da imprecisão nos registros das respectivas transações. A correta gestão de almoxerifado implica na aplicação de métodos modernos de gestão de estoque no almoxerifado, que podem auxiliar a empresa, permitindo a redução de custos, melhor realização de serviços prestados. Dessa forma, é importante analisar e repensar qual a melhor forma de gerir seu almoxerifado, além de ter sempre o controle de todos os processos. O almoxerifado, então, é um setor da administração que atua como um fornecedor e armazenador dos materiais da escola, atendendo às demandas dos demais segmentos pedagógicos, administrativos e de serviços. Este setor é o responsável pela guarda, fracionamento e distribuição dos materiais, especialmente os materiais de consumo. Ao seu responsável ou aos seus responsáveis, compete manter o estoque sempre atualizado, evitando o máximo possível a falta de materiais e controlando o uso e a sua reposição. Para uma atuação eficiente, em geral, o setor do almoxarifado é dividido em áreas físicas definidas, comumente denominadas como depósitos. Também é de suma importância que todo o material, ao ser estocado, fique em um mesmo depósito, evitando a existência de depósitos paralelos. Essa medida simples facilita o controle e a manutenção do próprio estoque. Vocês devem sempre lembrar que estamos falando de materiais. Portanto, excetuam-se gêneros alimentícios inflamáveis, por exemplo, como gás de cozinha, combustíveis, que devem sim ser acondicionados em depósitos próprios para isso. Veja algumas condições básicas para uma boa organização do seu almoxerifado. Empilhar os materiais sem contato direto com o piso, evitando desgaste do material, molhar o material, estragar. Observar sempre as recomendações do fabricante com as formas de estocagem. Os materiais novos devem ser guardados atrás ou embaixo dos materiais armazenados há mais tempo. Materiais mais pesados devem ocupar as prateleiras mais baixas. Os materiais mais utilizados devem ficar próximos à expedição e colocados na frente daqueles que têm uma frequência de utilização menor. Materiais de pequeno volume e alto valor financeiro devem ser armazenados em armários preferencialmente trancados.
Deve-se observar o prazo de validade dos materiais, distribuindo-se primeiro aqueles que estão com o prazo de validade mais próximo do vencimento, ou estocados há mais tempo. É importante observar que os estoques devem ser dispostos em grupos e as suas embalagens dentro das suas embalagens originais, com a identificação do produto de forma visível. Caso contrário, imagine o que aconteceria se os papéis utilizados para reproduzir as avaliações dos alunos estivessem estocados fora da sua embalagem original, junto, por exemplo, com os materiais de limpeza. Imaginem só se a água sanitária vazasse pela prateleira. Iríamos ter uma grande bagunça. Para que tenhamos então um processo coeso dentro das questões já abordadas sobre a acuracidade dos estoques, torna-se imprescindível a adoção do inventário patrimonial. O serviço de inventário patrimonial consiste na completa reorganização de todos os bens patrimoniais da empresa, mediante a realização de um inventário físico ou do ativo fixo. Com esse trabalho é possível uma completa identificação dos bens, efetuar ajustes nas contagens de estoque, sanear algumas irregularidades e dispor de um cadastro de informações confiáveis, sabendo-se a situação de cada bem, sua localização e principalmente o seu valor. O inventário patrimonial é a determinação e o arrolamento parcial ou total dos bens patrimoniais imobilizados, referentes a um determinado instante, e é uma excelente oportunidade para efetuar uma revisão em todo o patrimônio imobilizado da empresa. É necessário, então, manter os registros que identificam os bens do imobilizado, o ano que foi feita a sua aquisição, o valor original e os posteriores acréscimos ao custo, avaliações e baixas parciais. Para isso, o controle patrimonial e os inventários totais ou parciais auxiliam na preservação e gestão, de forma a adquirir uma conotação mais ampla que possa ser caracterizada como administração patrimonial. Se atualizado constantemente e corretamente, o inventário patrimonial se torna um item estratégico fundamental para os executivos e gerentes de uma empresa, pois através dele é possível ter uma visão global do funcionamento dos negócios daquela empresa ou daquela escola. Mais especificamente, como se constrói um inventário patrimonial? O que deve ser listado no mesmo? A palavra inventário, que vem do latim inventarium, nada mais é que a lista ou relação completa dos bens patrimoniais presentes dentro da empresa, ou então estocados em locais externos. A principal função do inventário patrimonial é localizar e listar todo esse patrimônio, porém, no entanto, dados adicionais interessantes também podem ser anexados, criando assim um documento completo de gestão patrimonial. Além de listar os bens em um inventário patrimonial, também pode aparecer as seguintes informações neste documento: a descrição do item, enumerando o tipo de bem e também sua função na cadeia produtiva da empresa, se é uma matéria-prima, no caso, um documento, um protótipo, a qualidade de itens que estão estocados. Esse item deve sempre ser atualizado. A quantidade de itens estocados é interessante, pois pode informar a gerência de controle patrimonial se as novas compras devem ser realizadas ou não. É importante também definir o local onde está o bem. Citar o local onde está esse bem patrimonial também é interessante, pois pode ajudar a melhorar e planejar o sistema de logística dessa organização ou dessa escola. O valor dos itens dentro do inventário patrimonial é fundamental para que se implemente uma política efetiva de controle de custos. Como vimos então, uma boa administração patrimonial e de materiais pode prescindir de um arquivo muito bem organizado, contendo os registros de todos os bens que, além de ajudar no controle do consumo, permitem o cumprimento das obrigações legais, dentre as quais a realização do inventário patrimonial deve ser feita no mínimo, uma vez ao ano, em obediência ao disposto do artigo 96
da Lei 4.320 de 1964, que determina que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos de escrituração sintética na contabilidade. O correto recebimento e armazenamento de todo o material que chega à escola organiza a atividade daquele setor, facilitando assim a sua administração. Assim, o bom funcionamento do almoxerifado começa com uma atenção especial à chegada desses bens, à chegada desses artigos, para os quais se deve dispensar alguns cuidados básicos como, primeiro, conferir a marca e as demais características do material com as informações contidas, por exemplo, na nota fiscal ou no documento apresentado por esse fornecedor. Havendo qualquer divergência entre o documento fiscal e o material, esse material não deve ser recebido. E o órgão responsável pela aquisição ou o fornecedor deve ser comunicado de imediato. Vocês também devem verificar o prazo de validade dessa mercadoria. Caso esteja vencido, o material também deve ser devolvido e o órgão responsável comunicado. Verificar também a integridade do produto, observando, por exemplo, se a embalagem não foi violada, rasgada, danificada ou sofreu deformidades devido às condições de transporte. Em caso de material doado, conferir as informações contidas no termo de doação ou na nota fiscal de doação. Aliados a esses cuidados, o imediato registro dos itens recebidos contribui para a organização do espaço e para o controle desse estoque, facilitando ainda a utilização dos arquivos. Ademais, o planejamento das atividades e a organização do espaço físico são fatores essenciais na otimização do desenvolvimento do projeto pedagógico da escola. Dessa forma, o registro dos materiais existentes e dos materiais que já foram retirados, sob qualquer forma ou uso, é uma estratégia das mais acertadas. Configura, portanto, a atribuição de quem administra esses materiais a manutenção de registros adequados de todos os bens que compõem o patrimônio da escola, sendo de suma importância a manutenção atualizada desses registros, manterem atualizados esses registros, colaborando para um eficiente sistema de gestão do patrimônio escolar. Em relação aos bens permanentes, é preciso manter um arquivo organizado, no qual constem as principais informações sobre cada um dos bens existentes. Assim, o cadastro patrimonial deve ser o mais completo possível, registrando o nome do bem, o tipo, a localização, onde esse bem está localizado dentro da escola, a data de aquisição daquele bem ou a data de recebimento, o seu número patrimonial, além de um espaço reservado para o registro da data da eventual baixa daquele bem, da saída daquele bem no estoque. No que diz respeito aos materiais de consumo, também é fundamental a manutenção de um arquivo dividido por tipo de material. Material de limpeza, material didático, material elétrico, material de expediente, no qual constem informações como nome e tipo desse material, qual quantidade foi adquirida, quando que foi executada essa compra, o nome do fornecedor, além de um arquivo de controle de uso, data, quantidade de consumo. Cadastro patrimonial. Neste formulário apresentado no slide 4, discriminamos o nome do bem, a descrição do material, as datas de recebimento, quais foram os valores pagos por essa mercadoria, o número do documento fiscal, da nota fiscal que originou a compra e o local da escola que vai utilizar esse produto. O caderno didático de vocês também disponibiliza um modelo, um exemplo de como você pode fazer os lançamentos de saída de materiais de modo que facilite o controle de uso e a organização dos arquivos em estoque. Peço que vocês busquem no caderno didático de vocês essa informação. De forma bem sintética e resumida, tivemos então a oportunidade de perceber e verificar um pouquinho da organização dos espaços da administração de materiais. Verificamos também que o almoxerifado é o setor responsável pela guarda, pelo fracionamento e pela distribuição desses materiais, especialmente os materiais de consumo.
e que o depósito é o espaço físico onde esses materiais são armazenados. Vocês também tiveram a oportunidade de verificar a importância dos registros de entrada e saída de todos os materiais e equipamentos para uma excelente organização do patrimônio da escola. Principalmente o que diz respeito à manutenção do inventário patrimonial, que deve ser realizado, como já citamos, no mínimo uma vez por ano. Muito bem, prezados cursistas, nesse momento vamos buscar então entender como e quais são os processos de gestão pedagógica dos materiais dispostos em nossa escola. Veremos, por exemplo, que o lixo é o ponto de partida para a nossa conversa sobre a gestão pedagógica desses materiais, pois ele nos dá algumas boas ideias sobre como e quanto lixo produzimos, e também sobre como podemos reaproveitar muito mais do que jogar fora. Esse ponto nos auxilia a refletir sobre o que acontece com as sobras daquilo que consumimos e os encaminhamentos que devemos dar, ajudando na construção de uma consciência ambiental mais ampla. Nós precisamos entender então que os servidores, ao administrarem os materiais da escola, devem primar por uma educação que vise a mudança de atitudes, traduzidas em ações de responsabilidade social, economia ou autossustentabilidade. Ou seja, trabalhar para instituir no ambiente escolar a cultura de não desperdício como meio de gestão autônoma dos recursos materiais e financeiros da escola, além do desenvolvimento da consciência em relação às transformações provocadas no planeta pelo consumo humano. Gostaria de refletir nesse momento sobre os conceitos-chave intimamente relacionados ao lixo, que são reciclagem, reutilização e redução, e sobre a sua transformação em nosso benefício, assumindo uma postura mais crítica, mais cidadã diante da situação. Então, o que são os 3 R's da coleta seletiva de lixo? O primeiro R é o reduzir, reutilizar e reciclar. São os 3 R's da coleta seletiva de lixo. Reduzir o consumo, ou seja, pensar antes de comprar. Avaliar as embalagens que vão direto para o lixo. Para se ter uma ideia, 40% do que compramos se torna lixo. Uma das principais causas do aumento da quantidade do lixo é o próprio desperdício. O segundo R, que é o reutilizar, é transformar um material em uma outra coisa, dando-lhe um outro fim. É até comum a confusão entre reutilização e reciclagem. Um exemplo de reutilização é a transformação de garrafas PETs em vassouras, porta-trecos, brinquedos. Reciclar significa transformar algo usado em algo novo, exatamente igual ou do mesmo tipo, como por exemplo latinhas de alumínio, que ao retornarem para as fábricas produtoras de latinha de alumínio, passam por um processo de derretimento e são transformadas em novas latinhas de alumínio. Vamos entender de forma mais abrangente como se dá os processos dos 3 R's. A gestão sustentável dos resíduos sólidos pressupõe uma abordagem que tenha como referência o princípio dos 3 R's, que foram inclusive apresentados na Agenda 21. Essa tal Agenda 21 foi organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, em uma conferência sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. E também é conhecida como Rio 92, referência à cidade que abrigou essa comunidade. Também tem uma outra forma de se tratar, que é a Cúpula da Terra, por intermédio de acordos entre os chefes de Estado presentes. 179 países participaram da Rio 92 e acordaram e assinaram a Agenda 21 Global. Um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangente tentativa já realizada até hoje de promover, em escala global, um novo padrão de desenvolvimento, denominado desenvolvimento sustentável. O termo Agenda 21 foi usado no sentido de intenções, desejos de mudança para esse novo
modelo de desenvolvimento presente no século XXI. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, em diferentes localizações geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, redução do uso de matérias-primas e energia e do desperdício das fontes geradoras, e reutilização direta dos produtos e reciclagem de materiais. Percebemos então que a hierarquia dos 3 R's segue o princípio de que causa menor impacto para evitar a geração do lixo ou reciclar os materiais após o seu desgaste. A reciclagem de materiais polui muito menos o meio ambiente e envolve menor uso de recursos naturais, mas raramente questiona o atual padrão de produção, não levando à diminuição de desperdício nem à produção desenfreada de lixo. A redução é a primeira etapa do princípio dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, e consiste em ações que visem a diminuição da geração de resíduos, seja por meio da minimização da fonte ou por meio da redução de desperdício. É a etapa principal por sua contribuição, pois a sua contribuição promove a minimização de gastos com o gerenciamento e tratamento e é válido para aplicação em qualquer grupo de resíduos. Vamos verificar então algumas ações para redução de geração. Por exemplo, substituição de copos descartáveis por canecas laváveis, racionalizar o consumo de papel, evitar empacotamentos desnecessários, levando ao supermercado, por exemplo, ou para as feiras, a sua própria bolsa de compras. Reusar folhetos de propaganda que não forem de seu interesse. Planejar bem as suas compras para que não hajam desperdícios. Comprar sempre produtos duráveis e resistentes. Utilizar pilhas que sejam recarregáveis ou alcalinas, porque poluem menos. Preferir, por exemplo, comprar produtos que tenham embalagens retornáveis ou refil. Assinar jornais e revistas em conjunto com outras pessoas. Percebam que através de ações extremamente simples, presentes em nosso dia a dia, podemos reduzir os consumos de materiais que são extremamente agressivos ao nosso meio ambiente. A reutilização é a segunda etapa, que pode ser implementada através de ações que possibilitem sua utilização para outras finalidades. Otimizar o máximo seu uso antes do descarte final, ou ainda o seu reenvio ao processo produtivo, visando a sua recolocação para o mesmo fim, para a mesma finalidade, ou a recolocação no mercado. Podemos também adotar algumas ações, como reutilizar embalagens, potes de vidros e envelopes de plástico ou papel, usar o outro lado da folha de papel que já foi utilizada para rascunho ou blocos de anotações. Reutilizar envelopes colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do remetente do destinatário. Aproveitar embalagens descartáveis para artesanato, por exemplo. Restaurar móveis antigos ao invés de comprar móveis novos. Doar roupas, móveis, aparelhos domésticos, brinquedos. Vender o ferro velho, os aparelhos quebrados ou desmontá-los, reaproveitando as suas peças. Guardar, mesmo que não tenha uso imediato, caixas de papelão ou de plástico, pois sempre serão necessárias. Usar o outro lado das folhas de papel já utilizadas para rascunho e blocos de anotação. E por último, mas não menos importante, temos a reciclagem, que é o conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os resíduos e reutilizá-los no ciclo de produção do qual eles saíram. Materiais que se tornaram lixo ou estão no lixo são separados, coletados e processados para serem utilizados como matérias-primas na manufatura de novos produtos. Reciclar é usar um material para fazer outro material. O termo reciclagem surgiu na década de 1970, quando as preocupações ambientais passaram a ser tratadas com maior rigor, especialmente após o que é chamado de primeiro choque do petróleo, quando o termo reciclagem ganhou importância estratégica.
As indústrias recicladoras são também chamadas de indústrias secundárias, pois processam matéria-prima de recuperação. Na maior parte dos processos, o produto reciclado é completamente diferente do produto inicial. Vejamos alguns dos benefícios em se reciclar, em um processo de reciclagem. Primeiro, alguns benefícios econômicos. A reciclagem de papel economiza matéria-prima, celulose. A reciclagem de 1 kg de vidro quebrado, os cacos de vidro, gera 1 kg de vidro novo, economizando 1,3 kg de matéria-prima em minérios. A cada 10% de utilização de cacos, há uma economia de 2,9% de consumo de energia elétrica. A reciclagem de alumínio economiza 95% da energia que seria utilizada para produzir o alumínio novo, o alumínio que é chamado de alumínio primário, a latinha que nunca foi reciclada. A reciclagem de lixo orgânico por meio de compostagem, por exemplo, resulta em um adubo de excelentíssima qualidade para a agricultura e para o consumo doméstico. Uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia suficiente para manter um aparelho de TV ligado durante 3 horas. Temos também alguns benefícios ao meio ambiente. 50 kg de papel reciclado evitam o corte de uma árvore de 7 anos. Cada tonelada de papel reciclado pode substituir o plantio de até 350 metros quadrados de monocultura de eucalipto. 1 tonelada de papel reciclado economiza 200 mil litros de água e 1.200 litros de óleo combustível. A reciclagem de vidro diminui a emissão de gases poluidores pelas fábricas. A reciclagem de plástico impede um enorme prejuízo ao meio ambiente, pois o material é muito resistente a radiações, calor, ar e água. A cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos de bauxita, minério que é utilizado para produzir o alumínio, são poupados. A reciclagem de vidro aumenta a vida útil dos aterros sanitários e poupa a extração de minérios como areia, por exemplo, barrilha, calcário. A reciclagem do plástico impede um enorme prejuízo para o meio ambiente, pois o material é muito resistente a esse tipo de radiação também, como eu já disse. Sem se falar na reciclagem de pneus, muito utilizados hoje em dia para a confecção de bancos, mesas, cadeiras, brinquedos para parque infantil, entre outros. E existem também alguns benefícios sociais. A reciclagem contribui para a diminuição do volume de lixo. O Brasil, por exemplo, produz atualmente 240 mil toneladas de lixo por dia. Recoloca no ciclo de produção um material que pode contaminar o solo, a água e o ar. A reciclagem de papel gera milhares de empregos, dos catadores de papel aos empregados de empresas de intermediações de recicladoras. A reciclagem de plástico no Brasil gera cerca de 200 mil empregos diretos e 300 mil indústrias de reciclagem. A partir disso tudo, nós podemos perceber nitidamente que a reutilização e a reciclagem não devem ser encarados como uma solução para todos os males da poluição do planeta. Porém, o mais importante é reduzir as quantidades de lixo produzido atualmente. E para isso, cada um de nós tem um papel a cumprir. Incentivar a reflexão de que as coisas não acabam quando a descartamos, quando a jogamos fora. Tampouco a nossa responsabilidade sobre elas. Isso é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio a ser vencido. Nesse sentido, palavras somente não basta. É preciso dar o exemplo, praticar o que prega. Mas no início da nossa conversa falamos em gestão pedagógica dos materiais. E aí você pode estar se perguntando, o que o lixo tem a ver com isso? Eu poderia responder para você que tem muita coisa, pois nesse caso a assimilação de uma cultura de uso racional e do não desperdício passa necessariamente pela reflexão sobre o que, quanto e como consumimos. É bom lembrar que o termo pedagógico está relacionado à prática docente, ao ofício de ensinar, que tradicionalmente é a missão do professor. Porém, ao nos referirmos à escola como um espaço educativo, espaço onde a educação acontece, para além da sala de aula, veremos que a gestão pedagógica dos materiais não precisa assumir a formalidade da sala de aula.
nem o funcionário precisa assumir o lugar do professor. O que é preciso mesmo é levar ao estudante, aos alunos e seus pares a reflexão e a transformação de seus hábitos e atitudes, principalmente pela força do modelo e em todas as dimensões da escola. É preciso intenção educativa em todas as ações que serão desenvolvidas. Podemos então perceber que é possível iniciar uma educação da sociedade pela redução na produção do lixo escolar, aproveitando e economizando o máximo possível os materiais de expediente, de higiene, de limpeza, bem como fazendo uso racional dos equipamentos e dos recursos naturais, como água e eletricidade, por exemplo. O desenvolvimento de uma gestão pedagógica dos materiais, dos equipamentos e dos recursos, além da construção de um conhecimento voltado para a cidadania, para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais do planeta, pode também contribuir para o processo de autonomia dessas escolas, desde que expressamente prevista no seu projeto pedagógico. Assim como o maior objetivo do projeto pedagógico é o sucesso do estudante, a administração escolar também tem metas administrativas a alcançar, como tornar-se mais autônoma e ser capaz de se autogerir. Para tornar-se autônoma, a escola primeiro deve adaptar o seu projeto pedagógico à realidade daquele local, daquela comunidade, incorporando e buscando compreender os valores culturais, as práticas sociais, os costumes, as manifestações artísticas da sua comunidade, adquirindo assim uma identidade própria. Em resumo, a compreensão do patrimônio cultural da comunidade escolar media a construção da identidade da escola, fator primordial à construção de sua autonomia. Significa dizer que, mais que instruir na economia e no uso racional de materiais, uma ação pedagógica, nós devemos partir de um problema local, da contextualização das situações de aprendizagem, investigando a própria realidade e propondo todas as possibilidades de mudança. É preciso consolidar o papel transformador da escola, colocando-a como exemplo da capacidade de sustentar-se nas suas necessidades básicas e nos seus projetos. E mais significativamente, como exemplo de estabelecimento das práticas intencionais de preservação do meio ambiente. Por fim, colaboram com o processo de autonomia a adoção e ou acompanhamento de medidas econômicas básicas, como controle de gasto de energia elétrica, controle de água, material de limpeza, material de higiene, material de expediente, papel, bem como de medidas de conservação e manutenção dos equipamentos e materiais permanentes, dos materiais que estão na sua escola. Essas medidas, além de organizadoras extremamente benéficas à autonomia e à saúde financeira da escola, incorporam um caráter pedagógico, porque todas as ações desenvolvidas na escola, quer seja no plano administrativo, nos serviços e demais, culminam na formação de um aluno, formação desse estudante, educando-o positiva ou negativamente. Todos nós concordamos que esta é uma relação muito complexa, tendo em vista o domínio histórico do professor sobre as ações pedagógicas. Mas, ao se levar em conta a importância dos aspectos abordados e do fazer educativo intrínseco ao fazer cotidiano do funcionário escolar, e principalmente ao se levar em conta o fim primeiro da educação, que é a formação desse aluno, veremos que ambas as dimensões, pedagógica e de serviço, devem caminhar juntas, uma completando a outra. Assim, a tomada de decisão pelo professor no desenvolvimento e na gestão do processo que orienta na sala de aula deve encontrar apoio e parceria nas ações do técnico em secretaria escolar, a fim que juntos, de forma conjunta, sinérgica, eles possam promover um ambiente pedagógico adequado e a melhor formação e aprendizagem desses alunos. Como o maior objetivo do processo pedagógico é o sucesso do estudante, a administração escolar tem também metas administrativas a alcançar, como, por exemplo, tornar-se autônoma e ser capaz de autogerir, de se autogerir. O funcionário, ao administrar os materiais da escola, deve primar por uma educação
que vise a mudança de atitudes, traduzida em ação de responsabilidade social, economia e autossustentabilidade. Mas o que significa na prática? Significa trabalhar para instituir no ambiente escolar a cultura do não desperdício como meio de gestão autônoma dos recursos materiais e financeiros da escola, além do desenvolvimento da consciência em relação às transformações provocadas, principalmente no planeta, pelo consumismo humano. Em outras palavras, representa uma concentração de esforços no sentido do estabelecimento de um compromisso individual e coletivo, com a manutenção de um ambiente escolar saudável. Representa educar para a responsabilidade social. Atitudes simples podem contribuir com essa missão. A economia de materiais e recursos, a coleta seletiva de lixo, o reaproveitamento de grande parte daquilo que sobra, são medidas que fazem muita diferença. A manutenção das nossas redes elétricas e hidráulicas por si só já representa uma economia significativa ao final de cada mês. Assim, torneiras que não vivem pingando, descargas bem reguladas, estruturas de tubulação e registro bem revisados, garantem uma boa economia no final do mês nas nossas escolas. De igual forma, a instalação elétrica cuja fiação está renovada, os disjuntores, toda a parte elétrica em perfeito estado, não apresentando o que normalmente nós chamamos de gambiarras, também contribuem para a economia desse bem que é tão preciso, que é a energia. As ações de manutenção das redes devem vir acompanhadas de atitudes individuais de responsabilidade social, como, por exemplo, o uso racional dessa água e dessa energia elétrica. Esse processo é análogo quando relacionado ao uso dos materiais e dos equipamentos. A economia e o não desperdício de artigos, como os produtos de limpeza, materiais de expedientes, dependem necessariamente de planejamento e organização. Veja que a conscientização quanto ao uso das quantidades adequadas de sabão, detergente, reflete imediatamente na economia de água, bem como na economia do próprio produto que está sendo utilizado. A elaboração, por exemplo, de um cronograma de limpeza, neste caso, constitui uma medida econômica de alguns artigos. A disposição da limpeza dos espaços físicos da escola em um cronograma, em que são definidos quais espaços devem ser limpos em cada dia da semana. Isso facilita o cálculo e a distribuição dos materiais necessários para a realização daquela tarefa. Ainda nesse item, a distribuição de produtos que geralmente vêm em embalagens industriais, embalagens grandes. Dispor esses produtos em recipientes menores também faz uma grande diferença, uma diferença significativa em termos de economia. Outra medida importante é o reaproveitamento daquilo que sobra. Você já deve ter observado que sempre sobra uma pequena quantidade de detergente líquido no vasilhame quando ele acaba. Claro que é uma quantidade mínima, que mal dá para lavar alguns pratos. Porém, como o consumo desse produto em uma escola geralmente é muito grande, se juntarmos todas essas pequenas sobras, ao final de uma semana, é possível que se consiga o suficiente para encher um outro vasilhame. Assim, reservar um recipiente vazio para depositar sobras de detergente líquido, outro para desinfetante, assim por diante. Pode ser uma ação sustentável. Além da economia de material, essa atitude ajuda a diminuir a própria poluição ambiental. No caderno didático de vocês foram disponibilizadas algumas dicas muito legais. Deem uma olhada e tentem colocar alguma dessas dicas em prática. Há ainda outras tantas alternativas para o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais excedentes em sua escola. Associar-se ou desenvolver parcerias com empresas, cooperativas e organismos não governamentais também pode se converter em elementos essenciais para uma boa gestão de materiais. A coleta seletiva de lixo pode render alguns dividendos para a sua escola, reforçando sua autonomia na aquisição de recursos financeiros ou mesmo na produção de materiais para uso próprio. Cooperativas de catadores de papel, por exemplo, podem recolher as sobras da sua escola e até pagar por elas, ou devolver parte da coleta em produto manufaturado. Igualmente, ONGs ou cooperativas que reciclam plásticos, vidros, alumínios,
podem recolher as sobras da escola, revertendo-se em recursos financeiros. Se você conhece bem o entorno da sua escola, rapidamente poderá estabelecer uma relação de ajuda mútua com essas instituições. E o principal, toda a comunidade pode participar em benefício da escola. Perceba então que a gestão pedagógica dos materiais envolve os mesmos princípios de gestão escolar democrática, além de assumir a intencionalidade de ação educativa. Em outras palavras, sintetiza a construção do conhecimento pela efetiva participação de todos nas ações de intervenção da realidade escolar. Desde a elaboração até a avaliação, visando, é claro, ao processo formativo do estudante. Sobre esse foco, ao pensar em uma proposta inovadora que envolva a todos, deve-se considerar as particularidades de cada segmento da comunidade escolar. Os alunos com seu contexto socioeconômico e cultural, os professores com seus conhecimentos, valores e expectativas em relação à aprendizagem do aluno. A direção com suas formas e características de liderança e gestão escolar, as famílias com a capacidade de envolvimento e acompanhamento dos filhos, as condições físicas e materiais da escola e, por fim, você, funcionário da escola, com sua larga experiência na manutenção dos espaços físicos e o seu novo perfil profissional, técnico, gestor e educador. Na observância a essas características e aspectos, pode comprometer o envolvimento necessário à implementação de ações transformadoras das práticas convencionais de uso dos materiais e recursos disponíveis em práticas de construção de uma cultura autônoma, uma cultura do não desperdício e da consciência ambiental. A adesão da comunidade escolar depende fundamentalmente da compreensão que cada segmento tem importância na participação e na clareza dos objetivos e intenção daquela proposta. Por isso, ao se planejar ações desta natureza, devemos levar em conta o contexto escolar e social, com todas as suas características, particularidades e prioridades. Caso contrário, isso não surtirá os efeitos que todos nós esperamos. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa segunda e última videoaula. Mais uma vez eu peço que procurem, a partir de agora, realizar as atividades que estão propostas nos fóruns específicos, interagindo com seus colegas de curso e com seus tutores. Não deixem de acessar o ambiente virtual de aprendizagem sempre que possível e participar ativamente das discussões propostas pelos seus professores e pelos seus tutores. Espero sinceramente, de alguma forma, ter contribuído para a formação pessoal, intelectual e profissional de vocês. Encontro todos vocês nas próximas videoaulas. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Bons estudos!